Bem-vindos ao Mental Ship. Olha só, no nosso último papo, a gente viu Diocleciano tentando salvar Roma na base da Ordem de Ferro, né? Sacrificando a liberdade. Hoje, a gente vai ver a ascensão de um líder que usou uma força completamente diferente para unificar o Império, a fé. Esse é Constantino, e essa é a história de como ele trocou a espada pela cruz. E é exatamente essa pergunta que vai nos guiar hoje. Bora mergulhar de cabeça nas páginas de Edward Gibbon para a gente tentar desvendar uma das viradas mais radicais de toda a história. Para a gente entender a genialidade da jogada do Constantino, primeiro a gente precisa dar uma olhada no tabuleiro. Com a saída do Diocleciano, aquele sistema da tetrarquia, lembra? Dos 4 imperadores? Pois é, ele desmoronou e deixou um vácuo de poder gigantesco. O império estava pegando fogo de novo, com generais saindo na mão por cada província. E é bem no meio desse caos todo que surge Constantino. Ele era filho de um dos Césares, um cara que sacou que a lealdade dos soldados por si só já não era mais suficiente. Ele precisava de uma cola muito mais forte para juntar os pedaços de Roma. E como o próprio Gibbon aponta aqui, a resposta para o futuro de Roma não ia ser encontrada nos campos de batalha de sempre. A arena política de Roma estava prestes a ser invadida por uma força que general nenhum podia controlar, a fé. E isso nos leva direto para o ponto de virada, um momento que, sério, ia redefinir o futuro de todo o Ocidente, a famosa Batalha da Ponte Milvio. A coisa estava tensa, as forças eram bem parecidas e essa batalha ia decidir quem controlaria Roma e, consequentemente, o Império todo. Só que, na véspera do confronto, diz a história que uma coisa extraordinária aconteceu. A tradição conta que Constantino olhou para o céu e teve uma visão. Ele teria visto uma cruz com essa inscrição. Seguindo esse sinal, que ele entendeu como divino, ele mandou seus soldados pintarem o símbolo cristão nos escudos. E o resultado? Uma vitória, assim, avassaladora na Batalha da Ponte Milvio. O que impressiona é a velocidade com que as coisas aconteceram depois. A vitória militar em 312 foi quase que instantaneamente transformada em capital político em 313. A parceria entre a espada e a cruz estava oficialmente selada. O Gibbon resume isso de um jeito perfeito. A vitória não foi só de Constantino contra o Macêncio. Foi a vitória de uma nova ideia de poder, uma ideia onde a autoridade divina e a autoridade do imperador iam se tornar uma coisa só. Com a vitória no bolso, Constantino não perdeu tempo. Ele começou a colocar em prática, a institucionalizar o novo papel do cristianismo dentro da máquina do império. Gente, esse documento é um divisor de águas. Pela primeira vez, o cristianismo e outras religiões recebiam status legal, recebiam proteção do Estado. O fim das perseguições foi um alívio imediato e simplesmente revolucionário para as comunidades cristãs. A mudança foi sísmica. Os cristãos que antes se escondiam nas catacumbas, de repente se tornaram uma força a ser reconhecida, um pilar de apoio para o novo imperador. O jogo de poder em Roma tinha virado de ponta cabeça. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Constantino percebeu que a fé que unia seus seguidores com uma força incrível podia ser justamente o cimento que faltava para reconstruir um império que estava todo fragmentado. Foi uma jogada política tão genial quanto, talvez, uma conversão espiritual. Mas ele não parou por aí. O próximo passo de Constantino foi ainda mais ousado. Se o império tinha uma nova fé, ele ia precisar de uma nova capital que fosse o símbolo dessa transformação. Pensa bem, a Roma antiga, com seus templos pagãos, sua aristocracia já decadente, ela representava o passado. Constantino precisava de um palco novo para esse novo império. E é aí que nasce Constantinopla, uma capital pensada do zero para ser o farol do cristianismo. E a escolha do lugar, genial, simplesmente genial, posicionada ali na encruzilhada do mundo, Constantinopla não era só defensável e próspera, ela era o símbolo vivo de um império que estava olhando para frente e não mais pelo retrovisor. É como o Gibbon diz, enquanto a velha Roma estava se desfazendo, um novo império rejuvenescido surgia lá no Oriente. O centro do poder mudou de lugar e, com ele, a alma do mundo romano também. Mas, claro, fica aquela pergunta no ar, né? A grande questão que paira sobre o legado de Constantino é: a fé dele era para valer? Ou era só jogo de cena, pragmatismo político? Porque as contradições, elas são enormes. Ele construiu igrejas, presidiu concílios religiosos, mas, ao mesmo tempo, nunca abandonou completamente os símbolos do poder pagão.
O cristianismo dele parecia ser muito mais prático, sabe? Focado em unir o império e menos em teologia pura. E a análise do Gibbon aqui é cirúrgica. Constantino pode ter dado liberdade aos cristãos, mas ele não fez uma limpeza nas crenças antigas do império. Ele só adicionou uma nova e muito poderosa camada de fé sobre uma base que continuava complexa e bem supersticiosa. E essa reflexão resume perfeitamente o dilema, né? A história de Constantino é um grande estudo de caso sobre como essa aliança entre poder e fé é complicada e que os motivos por trás dela nem sempre são puramente espirituais. Então, para a gente amarrar tudo, o legado de Constantino, na visão do Gibbon, é essa fusão explosiva entre o poder do Estado e a autoridade da religião. Ele pode até ter salvado o império do colapso, mas no meio do caminho, ele criou uma coisa completamente nova. A Roma pagã estava morta, e no lugar dela, nascia a Roma cristã. E no fim das contas, a história de Constantino joga pra gente uma pergunta que ecoa até hoje. É a fé que consegue transformar a política, ou é sempre o poder que acaba transformando a fé? Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Deixem nos comentários, compartilhe essa reflexão com mais gente. E claro, para quem ficou com vontade de ir mais fundo nesses temas, o link para o declínio e queda do Império Romano está aqui na descrição. A leitura de vocês ajuda demais o Mental Ship a continuar trazendo estas histórias. A gente se vê na próxima!